Hoje eu tava discutindo com meu amigo, discutindo não, né? Tendo uma breve conversa sadia e legal. E a gente tava, sabe, se perguntando sobre se é possível o ser humano viver sem acreditar em nada. E a gente chegou à conclusão de que é impossível o ser humano viver sem acreditar em algo. Mesmo que você se desvincule das coisas místicas e tudo mais, eu acredito que nós sempre iremos viver sobre o ideal de alguém. Ou seja, nossos ideais, querendo ou não, são a maior crença da nossa vida e a coisa que dá sentido à nossa verdade. Porque eu acredito que cada um tem sua verdade, sabe? Mesmo que você não acredite em nada e você fale, eu não acredito em nada, você certamente acredita no ideal de alguém que você já acreditou. Você tem um ideal formado pelo seu pai ou pela sua mãe e assim você foi crescendo. Se você não gosta de algo, é porque aquilo tem um ideal que você não gosta. Foi idealizado por alguém. Eu acho que é totalmente impossível o ser humano viver, sabe, sem o ideal de outras pessoas, porque nós estamos até conversando que os seres humanos, eles são, sabe, a gente passa conhecimento um pro outro a todo momento. Ou seja, o que você tá vendo agora certamente não é algo original, é algo totalmente reformulado, reestruturado de algo que já foi criado, que já existiu. Ou seja, o conhecimento é algo que nunca vai envelhecer. Pra mim, é algo que nunca vai envelhecer. A única coisa que é primordial e importante no conhecimento é como ele é repassado entre as pessoas. Sabe, o conhecimento, ele é algo que a gente guarda e a gente acredita que aquilo é verdade. A gente estava também falando sobre a verdade e o ser humano, ele tem a tendência a acreditar na verdade que é repassada por muitos, sabe? Por exemplo, damos o exemplo aí da manga, a manga com leite, a famosa manga com leite, né, cara? Que muita gente fala que anos matava e a manga com leite mata, olha, não pode tomar. Não mata, cara, não mata, sabe? No mínimo vai te dar um problema aí no intestino, alguma coisa assim, mas não vai te matar, tá ligado? Então, assim, foi algo que foi repassado tantas vezes que se tornou verdade. Mas, sabe, o conceito de humanidade que a gente tem foi criado por outro ser humano que acreditava que aquilo era o certo, era a coisa certa, sabe? Os nossos costumes, o que a gente tem que usar, o que a gente não pode usar. Ou seja, você não pode gostar de certo tipo de coisa porque foi pressuposto por alguém que isso não é o ideal. Ou seja, aquela pessoa colocou isso na humanidade e a humanidade veio seguindo isso como se fosse a verdade absoluta. Ou seja, nós nunca vamos estar livres de alguém, sabe? A informação, tudo, os ideais, o errado, as coisas certas, todas são criadas e foram criadas por alguém. E nós, seres humanos, colocamos essa pessoa num pedestal. A gente estava até falando sobre Sócrates, que Sócrates não escreveu nada. E, sabe, a mensagem dele foi repassada durante 2000 anos. E as pessoas acreditam nisso até hoje e repassam essa mensagem dele. E eu tava falando com ele que o ser humano, ele precisa sempre de um ídolo, sempre de um herói. Nós precisamos sempre de heróis. Na história da humanidade, nós tivemos tantos heróis. Mas se tratando assim sobre a verdade, sobre Sócrates, eu acredito que ele nunca quis ser herói. Sendo que o ser humano tem essa tendência de criar heróis. Não é a informação, é sobre você nomear alguém como dono dela. E Sócrates foi nomeado como dono daquela verdade. É ele que é o gênio, cabeça dessas informações.
Nós temos que nomear alguém como um rei, como um herói, como um ídolo. E assim essa pessoa vai receber todas as honrarias por ter tido aquele conhecimento. Eu não duvido muito que ele teve esse conhecimento devido a outras pessoas. Claro, ele estava fora da curva. Ele é uma pessoa fora da curva. Foi uma pessoa fora da curva. Mas eu não duvido que ele teve totalmente resquício de outras pessoas no crescimento dele, sabe? E é assim que somos nós. Nós vamos crescendo e observando coisas e observando pessoas e situações, e assim a gente vai moldando a nossa verdade. Sabe, nada é original. Eu tava pensando aqui quem foi o primeiro criador das coisas, sabe? Quem foi o primeiro criador do ventilador que tá tocando aqui agora com esse barulho enorme, olha só. Parece até um botijão de gás. Mas quem foi o primeiro criador disso, sabe? Eu queria saber quem foi o primeiro de todas as coisas, e eu cheguei à conclusão que não vai ter resposta, cara. Até pode ter, tipo assim, uma resposta sobre algo específico, mas não vai ter sobre tudo, sabe? Não existe um detentor de todos os conhecimentos. E é aí que eu queria chegar. Os seus conhecimentos, eles não são seus, eles são passados de família para família, e de amigos para amigos, e de pessoas para pessoas, cotidianos de cotidianos. Ou seja, é algo totalmente repassado e distribuído durante décadas e décadas. Ou seja, se você se acha inteligente por ter um certo tipo de observação da humanidade, saiba que já teve alguém na humanidade que teve as mesmas características de você. Ou seja, você não é especial por pensar de certa maneira. Eu tive muito esse conflito durante a minha adolescência, porque eu tinha uma observação diferente sobre a sociedade, sobre as pessoas. Eu me sentia de certa forma especial, sendo que quando eu fui vendo que tinha outras pessoas que pensavam da mesma forma, e tinham outras pessoas que já tinham morrido e viveram há anos e anos distintos de mim, e tinham o mesmo característica, o mesmo pensamento. Desculpa por estar falando, sabe, conjugando as palavras um pouco errado, porque eu tô pensando muito em inglês, essas coisas assim, então, desculpa. Então, como eu tava falando, que o microfone desligou do nada, sabe, existiram outras pessoas em outras épocas que pensaram da mesma forma que eu. Eu não sou especial por isso. Eu não sou especial por ter um certo tipo de observação. Claro, às vezes eu me sentia muito sozinho, porque eu queria conversar as coisas que eu observava, que eu pensava e que eu refletia. Eu não achava ninguém, porque especialmente na minha escola as pessoas, elas geralmente não tinham esse pensamento. E quando eu encontrei meu amigo, a gente teve assim uma conexão tão forte que a gente viu que a gente tinha, sabe, o mesmo pensamento, um pensamento que podia se assemelhar ao outro, totalmente parecido. E claro, quando você encontra alguém com um pensamento totalmente parecido, é perigoso? É sim, porque eu acredito que nós devemos ser diversificados de certa forma. Você deve ser diversificado. Você deve querer conhecer pessoas diferentes de você, porque senão você se prende numa bolha, você se prende na sua verdade. Porque é muito fácil você acreditar em certa coisa quando você tem duas ou mais pessoas que acreditam no que você acredita. Ou seja, seus pensamentos, suas ideias vão aflorar sobre aquilo, e não vai ter um detentor ali para falar: isso tá errado, eu discordo disso. Ou seja, você vai acreditar em tudo que você pensa. E nem tudo que nós pensamos é verdade, né, cara? Tem tanta pessoa que discorda de mim, e nesse momento deve ter alguém que discorda de mim. Certamente deve ter alguém que ouviu alguma coisa minha e falou: nossa, que bosta que ele tá falando ali, né? Tem nada a ver porque ele tá falando isso aí, né? Mas também tem aquela pessoa que pode falar: cara, isso aqui ele tá certo. Mas não sejam essas pessoas que concordam com tudo com alguém, sabe? Mesmo que você ache alguém que seja exatamente igual a você, cara,
sabe, não faça isso, sabe? Procure ser diversificado de diversas formas, sabe? Procure ser diversificado de diversas formas. Então, eu acho que só foi esse pensamento, né, cara? 10 minutos, né? Acho que já deu. Vou colocar uma gameplay pra combinar com, sei lá, com o tema que eu tava falando, né? Espero que você ouça isso e você reflita. Desculpa pelos barulhos de fundo, desculpa por tudo. Se eu falei alguma coisa, você fala, pode questionar, pode falar qualquer coisa. Só queria falar isso mesmo, porque eu tava conversando com ele e me aflorou essa reflexão sobre a sociedade e tudo mais. E eu não sei se vai ter vídeo amanhã ou se vai ter semana que vem, né? Eu tenho que estar inspirado pra isso, porque eu achei o último vídeo muito ruim que eu fiz. Me desculpa mesmo, sei lá, eu achei muito ruim. Só queria comentar sobre aquele caso que eu vi. Não sei, eu não gostei do vídeo, eu quero excluir, mas eu não sei se eu vou excluir. Ou posso deixar pra depois eu... Cara, eu não sei porque eu tô falando isso, cara. Tchau, muito obrigado por estar ouvindo isso e valeu.